Agora nós vamos iniciar o estudo do tópico 6, que vai falar sobre estequiometria de soluções e análise química. Bom, existem dois tipos diferentes de unidades. As unidades de laboratório, que são unidades macroscópicas, como massa e volume, que você consegue medir nos instrumentos que você encontra no laboratório. E existem unidades químicas, que são aquelas unidades microscópicas, principalmente o número de mols, né? Que você não consegue medir, mas você consegue transformar a massa para mols, por exemplo. Então, sempre você vai converter inicialmente as unidades de laboratório, seria massa e volume, por exemplo, em unidades químicas, ou seja, transformar massa para mol, o volume para mol. Gramas podem ser convertidas em mols se você utilizar a massa molar, como nós já fizemos em outras aulas. E o volume ou a quantidade de matéria é convertida em mol utilizando a expressão de concentração que nós vimos na aula anterior, de molaridade, que é mol dividido pelo volume em litros. Tá certo? Utiliza também os coeficientes estequiométricos para você mover entre reagentes e produtos, né, para você determinar a quantidade de mols necessário de um reagente e também na conversão dessa quantidade de matéria para produto. Então existe esse fluxograma aqui que nos indica aqui o que a gente deve fazer em uma estequiometria de soluções e numa análise química. Por exemplo, eu tenho uma massa de uma substância A em gramas. Eu posso usar a massa molar dela e transformar isso em quantidade de matéria no número de mols. Se eu tenho um número de mols e eu tenho um volume da minha solução, eu posso, através da fórmula de concentração em mol por litro, determinar então a concentração dessa substância em mol por litro. Agora, se essa substância A for colocada para reagir com a substância B, se eu tenho o número de mols da substância A e eu sei a equação química balanceada entre A e B, eu sei quais são os coeficientes estequiométricos. Então, se eu sei o número de mols de A, eu consigo descobrir o número de mols de B. Se eu tenho o número de mols de B, eu também posso usar o volume da solução para determinar a concentração em mol por litro. E se eu tenho o número de mols de B, eu posso usar a massa molar de B e determinar a massa em gramas dele. Então, para que isso fique mais fácil o entendimento, nós novamente vamos realizar a resolução de exemplo. Então, o exemplo 13, ele fala o seguinte. Letra A. Quantos gramas de hidróxido de sódio são necessários para neutralizar 20 ml de uma solução 0,150 mol por litro de ácido sulfúrico? Então, vamos resolver a letra A primeiro, depois a gente faz a letra B. Primeiro, você deve escrever a reação que ocorre entre hidróxido de sódio e ácido sulfúrico. É uma reação de neutralização fácil de escrever. Uma reação entre uma ácido e uma base que vai produzir um sal mais água. Né? Então, o sódio vai combinar com o sulfato. O sódio tem carga mais 1, sulfato tem carga menos 2, o 2 para cá, mais 1 para cá, por isso que a fórmula fica Na2SO4. O H- da base vai combinar com o H- do ácido para produzir água. Depois você tem que fazer o balanceamento da equação química, né? Se aqui você tem 2 sódio, você tem que multiplicar por 2. Se você tem um enxofre, aqui também tem um enxofre, está tudo certo. Se você tem 2 hidrogênios aqui, mais 2 aqui, você tem 4, então tem que multiplicar aqui por 2 para você obter 4 hidrogênios. E o oxigênio aqui você tem 2, mais 4 aqui, 6. Você tem 4 aqui, mais 2 aqui também, 6. Então está tudo correto, certo? Então essa reação nós vamos ler ela assim, né? 2 mol de hidróxido de sódio reage com 1 mol de ácido sulfúrico, produzindo 1 mol de sulfato de sódio e 2 mols de água. Então a pergunta aqui é: quantas gramas de hidróxido de sódio são necessárias para neutralizar 20 ml de uma solução 0,50 mol por litro de ácido sulfúrico? Se eu tenho o volume da solução de ácido sulfúrico e a concentração da solução de ácido sulfúrico, eu consigo determinar então o número de mols de ácido sulfúrico que vão reagir nessa reação. Então, a concentração em mol por litro é dada pelo número de mols dividido pelo volume em litros. Se eu quero determinar o número de mols, basta então que eu multiplique a concentração em mol por litro vezes o volume em litros. Então, a concentração em mol por litro dessa solução é 0,150 mol por litro e o volume é de 20 ml, que você vai ter que dividir por 1000 para passar para litros. Então, você tem que realizar esse cálculo. Então, o número de mol de ácido sulfúrico é 0,150 mol
por litro vezes 0,02 litros. Então, que te fornece um número de mol de 0,03 mol de ácido sulfúrico. Se você quiser colocar em notação científica, você coloca 3,0 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Não, mas o interessante aqui é que se você sabe o número de mols de ácido sulfúrico, você também sabe o número de mols de hidróxido de sódio por causa da reação que vai ocorrer, por causa dos coeficientes estequiométricos. Porque a pergunta que está sendo feita é quantos gramas de hidróxido de sódio que são necessários para reagir aqui. Então, eu preciso encontrar a massa de hidróxido de sódio. Se eu sei que a quantidade de matéria de ácido sulfúrico é 0,003 mol, e eu sei que na reação é 2 mols de hidróxido de sódio para reagir com 1 mol de ácido sulfúrico, se eu tenho a quantidade de matéria de ácido sulfúrico, eu sei que a quantidade de hidróxido de sódio necessária tem que ser o dobro, 2 vezes. Certo? Portanto, então, se eu tenho 0,03 mols de ácido sulfúrico, para poder reagir com hidróxido de sódio, eu vou precisar do dobro de hidróxido de sódio, que é 2 para 1 nessa reação. Consequentemente, então, o número de mols de hidróxido de sódio é 0,006 mol, porque a reação é 2 para 1. Então, hidróxido de sódio tem que ser sempre o dobro de ácido sulfúrico para essa reação. Então, se eu tenho o número de mols de hidróxido de sódio, eu consigo achar a massa em gramas do hidróxido de sódio. O número de mols é a massa em gramas dividido pela massa molar. Se eu quero achar a massa em gramas, então basta que eu multiplique o número de mols pela massa molar do hidróxido de sódio. O número de mols vezes a massa molar do hidróxido de sódio. O número de mols de hidróxido de sódio é 0,06 mol e a massa molar é 40 gramas por mol. Então, eu tenho uma massa de 0,240 gramas de hidróxido de sódio que são necessários para neutralizar 20 ml de uma solução 0,150 mol por litro de ácido sulfúrico. A letra B, ela me pergunta aqui, quantos litros de ácido clorídrico a 0,5 mol por litro são necessários para reagir completamente com 0,1 mol de nitrato de chumbo 2, formando um precipitado de cloreto de chumbo 2. Então aqui, percebo que para resolver a letra A, eu transformei as unidades que eu encontro no laboratório para unidades químicas, eu transformei para mol. Então, sempre que eu tiver uma reação química, é muito melhor que você transforme para mol, porque a transformação para mol, com a ajuda dos coeficientes estequiométricos de uma reação balanceada, vai te facilitar a resolução do exercício. Então, aqui, primeiro nós temos que desenhar a equação balanceada do ácido clorídrico com o nitrato de chumbo. É uma reação de dupla troca, então o hidrogênio troca de lugar com o chumbo, então você vai produzir ácido nítrico. O nitrato, a carga é menos 1, H mais, carga mais 1, então fica HNO3. O chumbo aqui tem carga mais 2, vai combinar com o cloreto que tem carga menos 1, mais 2 menos 1, o 2 para cá, 1 para cá. Então você tem o cloreto de chumbo 2 aqui, que é o precipitado da reação, e a formação de ácido nítrico vai ficar na solução aquosa, ionizado. Então, você tem que balancear a equação. Chumbo aqui tem 1, aqui também tem 1. Agora você vai lá para os ametais, cloro aqui você tem 2, e aqui você só tem 1, então multiplica por 2. Nitrogênio você tem 2, e aqui você só tem 1, então tem que multiplicar por 2. O hidrogênio você tem 2 aqui, e aqui você já tem 2, que você já multiplicou por 2. Oxigênio você tem 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Então está tudo certo. Então essa reação você lê assim. 2 mols de ácido clorídrico reage com 1 mol de nitrato de chumbo 2 para produzir 1 mol de cloreto de chumbo 2 mais 2 mols de ácido nítrico. Então vamos lá. A pergunta é, quantos litros de ácido clorídrico a 0,50 mol por litro são necessários para reagir completamente com 0,100 mol de nitrato de chumbo? Bom, já forneceu para mim, então, 0,100 mol de nitrato de chumbo 2. A reação diz que 1 mol dele precisa de 2 mols de HCl para reagir. Então, eu vou precisar do dobro de número de mols de nitrato de chumbo de ácido clorídrico. Então, se o número de mols de nitrato de chumbo é 0 mol e a reação diz que é 2 para 1, então aqui tem que ser o dobro do que está aqui, o número de mols de ácido clorídrico tem que ser 0,200 mols, certo? Então,
você obedece aqui a estequiometria. Aqui tem que ser o dobro do que tem aqui. Se aqui tem 0,1, então aqui tem que ter 0,2 mol. Se você então tem o número de mols de ácido clorídrico, agora você consegue achar facilmente o volume da solução 0,500 mol por litro do ácido. Novamente, você usa aquela forma de concentração em mol por litro, que é o número de mols dividido pelo volume em litros. Se você tem o número de mols e a concentração e quer achar o volume, você passa esse volume lá para cima e desce aqui a concentração em mol por litro aqui para baixo. E aí você tem a sua nova fórmula. O volume, então, em litros é o número de mols dividido pela concentração em mol por litro. O número de mols é 200 mol, a concentração 0,500 mol por litro, o que vai gerar, então, um volume de 0,400 litros. Caso você queira passar esse volume para ml, mas apesar que aqui está pedindo volume em litros, né, então a resposta já está correta, 0,400 litros. Mas se quisesse passar para ml, bastava multiplicar por 1000. Então seria 400 ml. Tudo bem? Então terminamos essa primeira parte desse tópico 6 aqui. E até a próxima aula.